Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo sobre o Flamengo, e vamos trazer todas as informações dessa quinta-feira em relação ao rubro-negro carioca, que teve problema para retornar de Salvador. Pois é, teve voo adiado, chegou mais tarde do que imaginava, ou seja, atrapalhando a preparação já para o próximo duelo diante do Corinthians, que será no domingo, fora de casa, jogo importante. Será que Pedro vai estar à disposição? Nós falaremos no vídeo de agora, e no vídeo vamos trazer também atualizações sobre Michael. Pois é, e a notícia não é muito boa não, já a gente vai falar sobre isso. Tem também chegada de Carlos Alcaraz ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, iniciar a trajetória dele, mas não é Carlos Alcaraz não, vou chamá-lo de Charlie. Vou explicar já o porquê disso. Tem também imprensa paulista falando sobre Hugo Souza. Será que ele joga contra o Flamengo no domingo? Se jogar, o Flamengo tem dinheiro a receber, hein? Gonzalo Plata, e aí? Vem pro Mengão ou não vem? E Danilo, lateral direito da Juventus, pode pintar no Flamengo também? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Antes, quero fazer um agradecimento. Olha o presente que eu ganhei! Camisa do Wolverhampton, do João Gomes, cria do Ninho, jogador de seleção brasileira, um cara que mesmo lá na Inglaterra continua acompanhando o meu trabalho, e eu tive o prazer de ganhar essa camisa. Eu não vou mostrar a parte da frente, porque tem uma outra bet patrocinando a camisa do Wolverhampton, por respeito à nossa querida KTO, não vou fazer isso. Mas, João, muito obrigado, valeu pelo carinho, continua acompanhando o nosso trabalho aqui, lá no SBT também. Boa sorte nessa nova temporada aí no futebol inglês, que você continue voando, sobretudo com a camisa da seleção brasileira. Representa Pitbull do Ninho, tamo junto, valeu pelo presente aí, obrigado. Falei que ia agradecer, agradeci. Essa hora ele deve estar sem graça. Vamos lá, vamos para as informações. Carlos Alcaraz chegou ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira para se apresentar ao Flamengo e vestiu a camisa de número 37. Para os curiosos de plantão, qual número Carlos Alcaraz vai usar? Número 37, e o Alexandre, lateral esquerdo, deve usar a 26, pelo menos essa informação que me passaram, a confirmar se o Flamengo não mudar. Em entrevista à Flá TV, ele falou, abre aspas para Carlos Alcaraz: domingo tem um jogo bonito contra o Corinthians e eu estou à disposição se o técnico quiser. Estava treinando na Inglaterra, estou bem fisicamente. E ele falou também sobre nome. Agora vocês vão entender por que eu vou chamá-lo de Charlie. Eu gosto que me chamem de Charlie. Sempre, de pequeno, me chamam de Charlie e não Carlos. Eu gosto mesmo de Charlie. Então, é Charlie, amigo. Você quer, vai ser Charlie. Você chegou com tudo, custando caro, tem direito a escolher, vai ser Charlie. Agora é Charlie. Eu tenho que me acostumar, não posso falar Carlos Alcaraz, é Charlie Alcaraz, tá bom? Então vocês, torcedores, tratem de chamá-lo também de Charlie, que é assim que ele quer ser chamado. E quem chegou também nessa quinta-feira ao Rio de Janeiro foi a delegação do Flamengo, mesmo com atraso, porque o voo acabou sendo cancelado por conta de problemas lá em Salvador. Eles tiveram que esperar mais tempo do que se imaginava e chegaram quase no fim da tarde ao Rio de Janeiro. E as imagens não foram muito boas, porque Michael de la Cruz, dois jogadores que tiveram problemas musculares na coxa, inclusive vou até ler o comunicado do Flamengo, para que não tenha nenhum mal entendido. O Flamengo informou que os atletas de la Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita, serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro. Pois é, como o retorno acabou atrasando, eles não vão fazer exames hoje, quinta, vão fazer na sexta-feira, amanhã no caso. Mas as primeiras avaliações que eu tive acesso às informações sobre Michael não foram das melhores, porque me relataram, claro, ainda tem que esperar o exame, tá? Mas as primeiras avaliações não foram muito animadoras. Eles acreditam que pode ser de grau 2 para 3, ou seja, cerca aí de 28 dias longe dos gramados, pelo menos 3 semanas, tá? Segundo me relataram aqui, e é isso. Isso é sobre Michael. Sobre De la Cruz a pessoa não me passou, sobre Michael, que acabou de chegar ao Flamengo. Então o Flamengo, que contratou um jogador na base da urgência, um bom jogador, diga-se de passagem, estreou muito bem, acabou de se lesionar e pode ficar aí um mês, pelo menos 3 semanas longe dos gramados e perder jogos extremamente importantes. Ou seja, vamos lá, os próximos jogos do Flamengo: contra o Corinthians nesse domingo, Michael está fora. Contra o Bahia no dia 12 de setembro, provavelmente fora. E vamos botar aí como dúvida no jogo contra o Vasco no dia 15 de setembro, vai que a recuperação dele seja
mais rápido do que se imagina. Então, são 2 jogos extremamente importantes que o Michael estará ausente. E no caso de La Cruz, é esperar, até porque tem data FIFA depois do jogo contra o Corinthians. E ele, provavelmente, pode ficar à disposição aí do Uruguai. Então, é aguardar. Mas sobre o Michael, essa informação e não é das melhores, como eu havia dito para vocês. Eu sei que há um debate aí, porque o Flamengo nos últimos 15 dias teve 5 lesões parecidas dessa lesão muscular. E aí muita gente quer culpar alguém. Gente, quem sou eu para virar e dizer aqui na câmera para vocês, falar assim, é um absurdo o que o Flamengo vem fazendo, o que o departamento médico do Flamengo vem fazendo. Eu não posso fazer isso. Eu estaria sendo leviano e até maldoso. Eu não tenho conhecimento de causa. Eu não posso virar para vocês e falar que o preparador físico do Flamengo está errando na preparação física. Eu não posso virar para vocês e dizer que a fisiologia do Flamengo está errando em algo. E que o chefe do DM, o Márcio Tanuri, também está errando em algo. O que eu espero como jornalista, e acho que seria até bom para vocês, torcedores, é que um profissional do Flamengo venha numa entrevista coletiva e explique o que está acontecendo, porque não é normal. O Flamengo está jogando muito. O Flamengo jogou menos que o Fortaleza, até o momento na temporada, menos que o Botafogo, menos que São Paulo. O São Paulo está disputando 3 competições também, tal como o Flamengo. As mesmas 3 competições. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e não ter essa quantidade de lesões musculares. Repito, não estou criticando o Flamengo, a preparação física, ninguém. Não estou aqui para isso, nem posso fazer isso. Não tenho conhecimento de causa para isso. Sou apenas um jornalista. O meu papel é questionar. É óbvio que eu questiono, mas eu acho que publicamente, numa entrevista coletiva, alguém poderia explicar essa situação. O Tite, por exemplo, a todo momento bota um auxiliar ao lado dele para dar entrevista coletiva. Por que ele não bota o preparador físico, Fábio, para explicar essa situação? Por que o Márcio Tanuri não vem a público explicar? Seria, na minha visão, uma boa estratégia do próprio Flamengo. Porque o torcedor, de maneira geral, seja na rede social, seja nas ruas, está criticando bastante a preparação do Flamengo. Mas será que a preparação do Flamengo está errada? Eu vou pegar um tweet aqui do jornalista Luiz Gustavo, que eu li agora há pouco, antes de ligar a câmera. Ele botou: incansável, Gerson chegou a 34 partidas consecutivas nesta temporada, um número impressionante. A minutagem no camisa 8, isso sem contar os acréscimos. 34 partidas consecutivas, sendo 2.614 minutos jogados de 3.060 possíveis. Atuou pelo menos 45 minutos nos últimos 29 jogos. Em 19 das 34 partidas ele jogou os 90 minutos. Há necessidade de fazer isso? Meu ponto é, será que o Flamengo não está agora pagando com juros pelo fato de ter priorizado o Campeonato Carioca? Olha a quantidade de jogos que o Flamengo fez no Campeonato Carioca. O Flamengo priorizou o Campeonato Carioca. Isso virou debate, inclusive. O Tite chegou a poupar jogadores em outras competições para botar o time titular na decisão do Carioca no segundo jogo, quando já estava tudo bem encaminhado para o título. Esse é o grande debate. Eu não vou levantar a bandeira de que o DM do Flamengo está errado, vou ficar aqui xingando o profissional do Flamengo. Eu não vou fazer isso. Repito, seria leviano e maldoso da minha parte. Não vou fazer isso, mas ficam as informações para vocês. Domingo, Flamengo e Corinthians. Se o Hugo Souza entrar em campo, o Flamengo tem que receber R$500 mil do Corinthians. E segundo a imprensa paulista, o Corinthians já pagou a multa de 500 mil para o goleiro Hugo Souza poder enfrentar o Flamengo na Arena Neoquímica no domingo. O Flamengo ainda não me confirmou. Perguntei a algumas pessoas, ninguém me confirmou ainda, mas também não negaram. Vamos esperar as respostas e eu atualizo aqui para vocês. Gonzalo Plata deve chegar ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Ainda não tem nada assinado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Até a gravação desse vídeo não tem nada assinado. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, essa pessoa respondeu: se ele tivesse assinado, a gente já teria anunciado, como a gente fez recentemente com o Alexandre e o Charlie Alcaraz. Quase que eu falo Carlos Alcaraz. Charlie Alcaraz. Então, até o momento, o Gonzalo Plata não assinou, mas a tendência é que chegue ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Os colegas da ESPN ontem noticiaram que ele já estava no Rio. Não procede, pelo menos, a informação, segundo nós apuramos até o momento. De um assunto que surgiu aí nas redes sociais, muita gente me questionando: Danilo, lateral direito da Juventus, vem para o Flamengo também? Pelo que eu sei, não sai, o Danilo não sai nessa janela de transferência. Não é nem se pode vir para o Flamengo, mas ele não sai nessa janela de transferência da Juventus. Isso foi me relatado, segundo uma pessoa que gere a carreira do jogador, que inclusive jogador de seleção brasileira. O Pedro fica, eu quase esqueci de falar isso, o Pedro fica à disposição para o jogo contra o Corinthians no domingo, tá recuperado da lesão muscular. Pedro retorna, o que é uma baita notícia para o técnico Tite, diante de vários desfalques que ele vem tendo aí nos últimos jogos. Bora falar agora sobre as contratações no Flamengo.
Você sabia que Carlos Alcaraz, reforço anunciado pelo Flamengo nessa quarta-feira, é o mais caro da história rubro-negra? Operação de 110 milhões de reais junto ao Southampton. Quero utilizar essa contratação para contar para vocês quais foram os 10 jogadores mais caros que o Flamengo já contratou. Primeiro lugar para o Alcaraz, 110 milhões. Segundo lugar para o Pedro, 88 milhões de reais, todos os valores em real e no momento em que a negociação foi sacramentada. O Gerson, terceiro lugar, 85 milhões e 700 mil. Uma curiosidade sobre o Gerson, ele aparece 2 vezes nessa lista porque foi comprado 2 vezes pelo Flamengo em momentos distintos. Quarto lugar para o Arrascaeta, 79 milhões e meio de reais. O quinto com o Gabigol, 78 milhões e 600 mil. Sexto lugar com o De La Cruz, recentemente adquirido junto ao River Plate, operação de 77 milhões de reais. Everton Cebolinha é o sétimo, 73 milhões de reais. Gerson, na sua primeira chegada ao Fla, 49 milhões e 700 mil. Luiz Araújo, outro comprado recentemente por 48 milhões de reais. E o Vitinho é o único que não faz parte da era Rodolfo Landim, havia sido adquirido lá atrás por 44 milhões de reais. Detalhe importante, o Flamengo venceu o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Salvador por 1-0, resultado que deixa o Fla bastante perto da semifinal. Mas a notícia triste, 2 atletas sentiram dores musculares, o Michael e o De La Cruz, que não têm suas presenças garantidas nos próximos jogos. Hora de falar sobre o Flamengo, que fechou com mais um reforço. Gonzalo Plata está contratado. Atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertencia ao Al Saad. As trocas de minutas de contrato já foram feitas. O atleta é aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para sacramentar o acordo. O Flamengo que já havia fechado com o Michael, com o Alexandro e também com o Carlos Alcaraz, emplaca seu quarto reforço nessa janela de transferências. Com isso, o rubro-negro já gastou com contratações em 2024 a incrível marca de 275 milhões de reais. Somente o Botafogo gastou mais. O Fogão já girou na casa dos 389 milhões, estou incluindo nessa bolada a chegada de Vitinho, lateral direito, que pertencia ao Burnley da Inglaterra. Só para completar sobre o Flamengo, Pedro deve ser novidade para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo, na Neoquímica Arena, volta extremamente importante para um setor com bastante dificuldade. Tudo porque Gabigol e Pedro se machucaram na mesma partida e o Carlinhos, que seria a terceira opção para centroavante, está bastante abaixo do nível dos demais. O Atila Zapata Like 4 está atrasado, me faz um resumo do DM do Flamengo, com o tempo estimado de retorno. Atila, bora lá falar a respeito das 2 últimas baixas, né? O De La Cruz e o Michael saíram contundidos do jogo na vitória contra o Bahia. O Gerson também saiu mancando, mas não causa tanta preocupação. A única boa notícia em meio a esses problemas físicos é o retorno do Pedro, que participou normalmente do treino dessa quinta-feira e vai estar à disposição para o jogo contra o Corinthians domingo, Neoquímica Arena. Ainda sobre esse jogo, já é legal contar para vocês que o Corinthians já efetuou, pelo menos afirma, que já efetuou o pagamento de 500 mil reais de multa para que possa utilizar o Hugo Souza. Vale a lembrança de que o Hugo é do Flamengo, está emprestado ao Corinthians até dezembro, só a partir de 1º de outubro que o Corinthians pode comprá-lo. Por conta disso e o fato de o jogo ser antes desse confronto, o Timão vai ser obrigado a fazer o pagamento. Danilo e Flamengo, novidades? Ricardo, deixa eu só dar uma atualizada. A mesma pessoa que vinha me contando todos os detalhes sobre o Alexandro, ouviu do Alexandro que o Danilo aceitou a proposta do Flamengo. Tá? Então, o Danilo, que jogava com o Alexandro na época do Santos, eu não sei se eles estiveram juntos no Porto, mas estiveram bastante tempo juntos na Juventus. O Danilo contou para o Alexandro que quer jogar no Flamengo. Ele, inclusive, não começou bem a temporada lá na Juventus. Né? No primeiro jogo ele nem entrou, no segundo ele entra faltando 5 minutos para a partida acabar. Então não dá para dizer que o Danilo está voando nesse último ano de Juve, né? E o Danilo está querendo jogar no Flamengo. Falta um acordo entre os clubes. O Flamengo vai precisar chegar a um acordo financeiro com a Juventus, tá? O Álvaro Donato está pedindo para falar sobre o Michael, que começou bem com a camisa do Flamengo, metendo gol no jogo de abertura. Ontem acabou saindo machucado. Deixa eu até ver se tem alguma atualização sobre o Michael no grupo do Flamengo. O Flamengo eu faço parte de um grupo no WhatsApp dos setoristas do Flamengo, em que a diretoria do Fla emite a assessoria, né? Nem a diretoria.
a assessoria quem emite. O Michael, inclusive, passou mancando na chegada do time no aeroporto, tá? Mancando relativamente bem, eu tô vendo aqui a imagem, tá? Dupla de jogadores aparece mancando em desembarque do Flamengo. Michael e De La Cruz devem desfalcar o Flamengo na partida contra o Corinthians neste domingo. Pedro fica à disposição de Tite. O Flamengo realmente negocia com um quinto reforço, Vitor? Eu tenho informação de uma pessoa próxima ao Danilo, de que o Danilo aceitou a proposta do Flamengo. Agora falta um acordo entre o Flamengo e a Juventus, até porque o Danilo tem mais um ano de contrato com a Juve. Nicola, procede a informação do interesse do Flamengo no Kelvin, Atlético Paranaense, ex-Atlético Paranaense. Gabriel, esse cara é representado pelo Bertolucci. E eu tinha conversado outro dia com um sócio do Bertolucci sobre essa possibilidade. Ele contou que o Flamengo e o Botafogo haviam tentado o Kelvin e o Vitinho, mas que a chance dos russos venderem o Kelvin era muito pequena, porque ele estava super bem lá. Tá? Então, não estou botando muita fé nessa história, não. Acho mais provável, se for para pintar um lateral direito, que esse lateral direito seja o Danilo. Carlos Alcaraz chega ao Rio e já se coloca à disposição do Flamengo. Estou muito bem fisicamente. O meio-campista Carlos Alcaraz, de apenas 21 anos, é um dos reforços mais aguardados pelo Flamengo nesta janela de transferências. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira e já chegou fazendo história. O Flamengo pagará 20 milhões de dólares, aproximadamente 110 milhões de reais, por ele, o que o torna a contratação mais cara da história do clube. Alcaraz assinou um contrato válido até agosto de 2029 e, ao chegar, foi recebido pelo gerente de futebol Luiz Carlos Azevedo, que lhe entregou a camisa número 37. Em suas primeiras palavras como jogador do Flamengo, Alcaraz afirmou estar em ótima forma física e se colocou imediatamente à disposição para jogar, embora ainda precise ser regularizado pelo clube. Estou muito contente de chegar ao Flamengo, com muita vontade de jogar e de disputar posição. Essa mudança é muito emocionante para mim. Agora vou descansar no hotel, mas amanhã já estarei no treinamento. Quero conhecer meus companheiros e estar à disposição do Flamengo. Estou muito bem fisicamente. Fizemos uma grande pré-temporada na Inglaterra. Se o técnico quiser, estou pronto para jogar, disse Alcaraz em entrevista à Flá TV. A chegada de Alcaraz foi comemorada por alguns torcedores que o esperavam no aeroporto, levando faixas e cartazes para dar as boas-vindas ao jogador. Ele chegou ao Brasil acompanhado de sua esposa e de seu cachorro, mostrando um lado pessoal e descontraído. Alcaraz também revelou um detalhe curioso sobre como prefere ser chamado. Desde pequeno, meus amigos me chamam de Charlie, não de Carlos. No Racing também era assim. Gosto de ser chamado de Charlie porque isso vem desde a infância, explicou ele. Sobre suas características em campo, Alcaraz demonstrou conhecer bem o elenco do Flamengo e já se mostrou entrosado com alguns dos jogadores. Gosto muito de jogar mais à frente. Conheço o De La Cruz desde a Argentina e sei como ele se move em campo. Quero ajudar a somar. Conheço o Rossi, já o enfrentei. O Alex Sandro é uma grande pessoa e na Juventus me ajudou muito. Antes de vir para o Flamengo, falei com ele e ele me disse que eu iria para o maior clube do Brasil. Quero agradecer ao Alex também por essa ajuda, completou um novo reforço. O investimento do Flamengo em Alcaraz é significativo, e o clube espera que ele contribua de forma decisiva nas competições da temporada. Formado nas categorias de base do Racing, na Argentina, Alcaraz chega ao Flamengo após passagem pelo Southampton, da Inglaterra, e também teve uma experiência na Juventus, da Itália, por empréstimo. A expectativa é alta, e Alcaraz promete dar o seu melhor para corresponder às expectativas da torcida rubro-negra.